Por que passamos disso para isso? Muita gente reclama da feiura do mundo moderno, inclusive eu. Dizem que corporações são gananciosas, designers preguiçosos, o minimalismo destrói a beleza e a conveniência destruiu a cultura. Você já ouviu isso? E eles não estão totalmente errados, mas todos estão culpando as coisas erradas e ignorando as pessoas que, silenciosamente, decidem como quase tudo ao seu redor pode ter tal aparência. E eles não são designers. Aqui vai um exemplo. Você está projetando um banco de parque. Simples, certo? Errado. Primeiro, ele precisa cumprir as leis de acessibilidade, senão não será construído. Então, as dimensões mudam para se adequar a isso. Aí entra a realidade, onde ele vai ficar. O banco está voltado para o sul da rua, diretamente no sol. Os apoios de braço de ferro fundido vão esquentar muito no verão e gelar no inverno. Você conhece as partes interessadas. Idosos querem assentos, mas lojistas não querem gente ficando por ali. Então, não querem bancos muito confortáveis. Todos querem que o banco sirva a eles, e não às pessoas de que não gostam. Isso leva ao pior, a política. A Câmara Municipal recebe muitas reclamações sobre pessoas dormindo nos bancos. Você coloca um apoio de braço para que ninguém possa se deitar nele, e de repente está promovendo exclusão. Após tudo isso, começa a parte mais difícil, a fabricação. Para o cliente aprovar, você deve provar que o projeto resiste ao calor, chuva, grafite e até a um bêbado chutando às 2 da manhã. E precisa ser fácil de consertar se quebrar. Nessa fase, você já não sente mais orgulho do projeto. O fabricante retorna para você e diz que vai custar $5.000 por banco. A imprensa fica sabendo disso e todo mundo nas redes sociais enlouquece. Você é inundado de comentários dizendo coisas como: meus impostos estão pagando por isso, isso é corrupção, quem aprovaria um design tão feio? Veja como um simples pedido de um banco bonito vira um sistema que não satisfaz ninguém, especialmente o designer, e isso não é exagero. São Francisco viveu publicamente esse ciclo ao reformular as lixeiras. Quando você projeta qualquer coisa, está navegando em um ecossistema de regulamentações governamentais, geografia, política, compras públicas e escrutínio público. Vivemos em um mundo moldado pela pessoa mais apavorada da sala. Muitos me mandaram esse vídeo perguntando por que o mundo ficou tão feio e quis responder. Conversei com esse cara e ele pareceu bem decente, então não o ataquem com comentários maldosos. Foquemos nas ideias. Aqui está a abordagem dele. Esses dois postes de luz não apenas parecem diferentes, eles representam visões de mundo fundamentalmente diferentes. Se você quer entender qualquer sociedade, não escute o que ela diz sobre si mesma. Olhe para o que ela cria. É bem verdade. Os objetos mostram no que acreditamos, mas ele não percebe que também revelam sistemas e poder. O próximo exemplo dele é perfeito, essa estação de esgoto vitoriana, muito ornamentada. É estranho pensar que isso é infraestrutura. E ainda assim, ela foi projetada com a mesma exuberância ornamental de qualquer igreja ou palácio. Assim pensavam os vitorianos. É uma ótima cena e história, entendo o sucesso, mas o problema é tratar o ornamento como prova de cuidado. Às vezes, a decoração mostra habilidade e beleza, outras é só cafonice de Las Vegas. E você tem que lembrar, durante a era vitoriana, há relatos de banheiros literalmente explodindo por causa de gases inflamáveis subindo do sistema de esgoto. Nossos esgotos modernos não são tão decorados, mas a beleza está no fato de que seu vaso sanitário não explode enquanto você está fazendo cocô. Você pode aprender muito sobre os valores de uma sociedade pelo que ela projeta, mas é preciso ir além da decoração superficial. Aquela antiga estação de esgoto funcionava como propaganda. Era o que os vitorianos queriam que você visse. Não mostra como a maioria das pessoas realmente vivia naquela época. É meio como um carro antigo. Carros antigos podem ser muito divertidos. O motor roncando, cheiro de gasolina e a ausência de direção hidráulica são novidades divertidas, mas o charme acaba rápido quando um caminhão está prestes a bater de lado em você. Quero freios modernos e normas de segurança contra colisões para aumentar minhas chances de sobreviver ao acidente.
Os vitorianos trocariam facilmente seus cavalos por nossos carros ou seu sistema de esgoto decorado por um moderno e seguro. O esgoto vitoriano não atenderia às demandas e exigências atuais. Hoje em dia, parece que preferimos ganhar mais dinheiro para deixar as coisas bonitas. Olha, eu entendo porque isso funciona. É emocionalmente satisfatório, mas não conta a história toda. Você não pode simplesmente construir uma versão moderna de um esgoto vitoriano altamente decorado. Isso não atenderia aos padrões atuais de segurança. E acredite, a lista é longa. Carga sísmica, rotas de fuga, normas elétricas, ventilação, iluminação, acessibilidade, resistência ao escorregamento, altura dos corrimãos, desligamentos de emergência. E a lista segue. Engenheiros e designers modernos não estão fazendo menos do que seus equivalentes vitorianos só para encher os bolsos. Na verdade, fazem mais. A diferença é que a maior parte do trabalho é invisível. A beleza do design moderno é que você não percebe porque não sufocou, não levou um choque elétrico e não pegou fogo. Esse é um conjunto de exigências regulatórias para uma categoria de um país. Isso é só na parte elétrica. Existem bibliotecas inteiras como essa para dezenas de outras coisas. Parte disso é burocracia desnecessária, mas muita coisa existe por um bom motivo, o que nos leva ao verdadeiro motor estético do mundo moderno, a redução de riscos. Por isso, o mundo é projetado pela pessoa mais apavorada, cuja função é evitar a falha do sistema. Para ser justo, às vezes é possível usar um estilo tradicional em sistemas modernos, mas geralmente fica estranho. Comentarei mais sobre isso depois. De qualquer forma, ele segue dizendo o seguinte: que nos tornamos uma sociedade que prioriza a conveniência acima de tudo. Eu concordo com isso. É verdade que priorizamos o custo e a conveniência como sociedade. Eu venho reclamando disso há anos. Conveniência, 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 conveniência. Pode ser conveniente, conveniência. Pode ser conveniente, mas isso é por sermos obcecados por conveniência e preguiçosos? Ou porque os oligarcas corporativos nos odeiam? Essa história faz sentido, mas está incompleta. O trabalho dos designers contemporâneos tem sido fornecer comodidades modernas para bilhões de pessoas. Moradia, eletrodomésticos, eletrônicos. Isso precisa acontecer num ritmo industrial insano, sem matar pessoas acidentalmente ou colapsar a economia. Você acaba com sistemas que podem ser fabricados, instalados e mantidos repetidas vezes. Conveniência é o que acontece quando você tenta administrar um país como um cóstico. Para isso, projetistas e arquitetos passaram a padronizar sempre que possível. Eles usarão estruturas pré-fabricadas, como concreto pré-moldado, em vez de contratar pedreiros especializados em cantaria. Se for mais rápido montar painéis de concreto do que contratar um pedreiro, as cidades acabarão tendo mais painéis de concreto. Há uma tendência à repetibilidade industrial, mas isso não ocorre apenas por preguiça ou indiferença. Você precisa dessa repetibilidade porque é isso que mantém a máquina funcionando. Não estou dizendo que concordo com isso. Aliás, na verdade, eu odeio grande parte disso. Só digo que esse é um dos motivos do mundo moderno ser assim. Os formuladores de políticas tentam controlar o rápido crescimento com padrões de segurança e regulamentação. Como designer, a solução mais rápida é usar projetos já aprovados pelos órgãos reguladores e comprovadamente fabricáveis a baixo custo como referência. Quando algo cresce rapidamente, atrai regulamentação. A regulamentação leva à cópia, fazendo com que todos usem os mesmos projetos comprovados em todos os lugares. Antes, designers só podiam usar materiais, ferramentas e conhecimentos locais. Roma era Roma, Bali era Bali, Marrakech era Marrakech. A verdade brutal é que no mundo moderno, o design mais seguro é o design copiado. Por que gastar milhões no design de um prédio ou produto que pode virar um problema de responsabilidade ou não cumprir as metas de custo? Esse é um estilo de design que é determinado por advogados e reguladores tanto quanto por designers. Eles são as pessoas que ajudam a decidir o que o sistema vai permitir e o que vai punir. Por isso, bons designers estudam políticas e regras. Para inovar, é preciso entender os limites do sistema. Mesmo tentando algo novo, nessas restrições, você ainda pode pagar por isso. Então escolha, ficar bravo porque o mundo valoriza a cópia ou criar um fluxo de trabalho flexível. No início dos anos 2000, os carros ficaram mais arredondados.
Parte disso foi escolha estética, mas muito se deveu a exigências mais rigorosas de segurança em colisões e para pedestres. Então acabamos com esses carros inflados para proteger motoristas e pedestres em uma colisão. Em 2001, Chris Bangle, o chefe de design da BMW na época, apostou na série 7. A equipe dele redesenhou o porta-malas para incluir essa prateleira extra como um lifting de bumbum brasileiro. Bangle contou ao New York Times que novos motores exigiam radiadores maiores, fazendo o capô ficar mais alto. A linha de visão do motorista mudou e a traseira foi redesenhada para melhorar a eficiência aerodinâmica e o consumo de combustível. A imprensa logo zombou do design, chamando-o de bunda do Bangle. Décadas depois, entusiastas de carros ainda fazem piada disso. Se quer um exemplo de como o mundo pune a diferença, este é o caso. A bunda do Bangle mostra o que ocorre quando um designer busca inovar visualmente em um mundo que valoriza a conformidade. Mesmo sem punição legal, a cultura frequentemente pune quem tenta algo diferente. E mesmo quando os designers não estão literalmente copiando, eles estão usando os mesmos materiais, as mesmas ferramentas, os mesmos fornecedores e estão seguindo o mesmo manual regulatório. Todos estão sendo educados da mesma forma, por isso as coisas acabam parecendo iguais. Como eu disse, o objetivo do modernismo era tornar as coisas mais importantes acessíveis a baixo custo para todos. E nesse sentido, foi bem sucedido. Perdemos muita diversidade cultural nesse processo e eu realmente odeio isso. Mas é importante entender o motivo pelo qual isso aconteceu, em vez de simplesmente dizer: ah, é só preguiça, ou ah, eles só querem dinheiro. Isso é verdade em linhas gerais. Para resolver o problema da feiura, é preciso compreender toda a história. Vale lembrar que, no passado, as pessoas também reclamavam da feiura de sua época. H.L. Mencken disse que a América tinha um amor à feiura por si mesma, o desejo de tornar o mundo intolerável. Ele escreveu isso em 1926. Você deve pensar que fala de uma cidade assim, mas na verdade descrevia isto aqui. Era uma cidade mineradora de carvão, então provavelmente havia condições de trabalho horríveis e outras situações terríveis. Mas pelo menos, quando se trata da arquitetura, hoje em dia a gente chamaria isso de charmoso. Esse é o primeiro truque. Feio, muitas vezes, só significa recente. Em 100 anos, muitos designs feios de hoje podem ser admirados com nostalgia, mas falaremos disso depois. Em seguida, vem uma segunda armadilha que todo mundo recorre. Decoração custa bem menos que outras partes do prédio, não é? Basta enfeitar a fachada. Decorar um sistema descuidado não o torna bonito. A equipe de design de interiores de Trump aprendeu isso ao adicionar molduras ornamentadas ao salão oval. As coisas saíram totalmente dos trilhos quando descobriram que boa parte disso era, na verdade, 50 peças plásticas produzidas em massa que qualquer um pode comprar na Home Depot. E tenho quase certeza de que eles só pintaram tudo de dourado com spray. Como disse, os objetos que criamos refletem nossa cultura. Beleza é integridade. Trata de materiais escolhidos com intenção, proporções, capricho na execução e uma história que se sente, mesmo sem conseguir descrever. Quando um design é apressado e barato, a decoração pode parecer brega, porque destaca o descompasso. O motivo pelo qual amamos coisas antigas é porque elas têm uma história e uma herança. Não se trata realmente de decoração. Além disso, até mesmo elementos puramente decorativos têm consequências funcionais. Você precisa pensar em como isso vai ser fabricado, como vai ser montado, o que transmite e quem vai projetar. São processos muito intensivos em energia e com condições de trabalho muito perigosas nas fábricas. Só parecem baratos se ignorarmos quem paga por isso, além do custo de manutenção eterna. Cada detalhe da fachada exige repintura, reparo e substituição. Quando a infraestrutura precisa operar continuamente em grande escala com falhas mínimas, a decoração se torna um problema. Eu absolutamente odeio muitas coisas sobre esse sistema, mas colocar decoração nas coisas não melhora o design. Existem soluções, mas essa não é uma delas. Não é verdade que o design moderno não tem decoração. Alguns dos designs mais decorativos atuais também são os mais odiados. Por exemplo, as McMansions são o equivalente habitacional do fast food. Elas oferecem porções grandes com ingredientes baratos e muita ostentação para parecerem algo que não são. Elas misturam elementos de design de períodos e culturas diferentes e sem relação, sem nenhum cuidado.
Se o design ignora o contexto cultural, fica confuso e incoerente, como colocar a barbatana de um Cadillac dos anos 1950 em um Escalade moderno. A antiga barbatana traseira é bonita em seu próprio contexto, mas pertence a um período diferente. Você não pode simplesmente transplantar um estilo e esperar que ele faça sentido no mundo de hoje. Há outras maneiras de mostrar beleza, além da decoração exagerada. Veja esta igreja em Seattle. O design ultra minimalista não era muito meu estilo à primeira vista. Mas então um padre me mostrou um belo detalhe. Na época certa do ano, na hora certa do dia, com luz solar suficiente, você vê sombras absolutamente deslumbrantes projetadas nas paredes quase sem decoração. Você vê faixas de luz coloridas mudando e se movendo ao longo do ano e do dia. Não sou muito religioso, mas é difícil não ver isso como metáfora. A fé é algo que se transforma lentamente ao longo dos anos. As paredes estão completamente nuas, mas a beleza está em mostrar essa transformação silenciosa com a luz. E esse é o ponto principal também para os objetos. A beleza pode surgir de uma curiosidade silenciosa. O edifício não tem detalhes tradicionais, mas foi cuidadosamente planejado. É uma maneira inteligente de criar significado enquanto ainda se trabalha dentro das realidades modernas. Eu geralmente detesto design minimalista quando é feito apenas como uma forma de cortar custos sem pensar, o que é bem comum. Mas eu realmente aprecio esta igreja porque é uma maneira inteligente de expressar a beleza de forma honesta, usando o contexto cultural e as limitações em que realmente vivemos hoje. Amamos coisas antigas porque somos mortais. Quando vemos algo antigo, respeitamos porque sabemos que não conseguiremos durar tanto tempo nem testemunhar o mundo que esse objeto já presenciou. Amamos coisas antigas porque sobrevivem a nós. Pessoas reclamam da feiura das novidades desde o início da história registrada. Houve uma época em que a arquitetura gótica era considerada o auge da feiura bárbara, mas hoje a achamos bonita. Na verdade, a palavra gótico era quase como um insulto. Chamar o design de alguém de gótico era um grande insulto, comparável a dizer que algo é meia boca ou até horroroso hoje. Mano, essa catedral tá um horror, cara. O ponto principal é que o gosto muda, e isso nos leva à verdadeira armadilha de toda essa conversa: nostalgia. A realidade é que idealizamos muito o passado. Quando olhamos para um belo poste antigo, esquecemos que as ruas de muitas cidades da era vitoriana estavam literalmente cobertas por uma grossa camada de cocô de cavalo. O passado alimenta depressão e nostalgia, o futuro causa ansiedade, e as mentes modernas raramente têm tempo para realmente viver o momento presente. Existe um movimento de vender o passado como um futuro mais promissor, mas isso pode ser perigoso. Esse retorno a estéticas mais tradicionais não é neutro e não se trata apenas de estilo. Muitas vezes, isso traz junto uma visão de mundo sobre hierarquia e pureza. A era vitoriana não foi uma época moralmente virtuosa em que todo mundo se orgulhava da beleza. Foi uma época de sistemas de classes rígidos, condições de trabalho brutais, doenças desenfreadas, concentração extrema de riqueza, tudo isso em meio a uma rápida industrialização e corrupção política. Quando alguém aponta um objeto vitoriano e diz: "Viu, eles se importavam", isso simplifica demais. Vemos a beleza, mas ignoramos os custos. Notei que ao escrever sobre isso, muitos já associam a ideias de esquerda ou direita. Muitos pensam que criticar o modernismo, como a arquitetura moderna, é algo ideológico. Criticar isso faz parecer que você é conservador tradicionalista ou até fascista. Muitos acham que, ao defender a arquitetura moderna, os conservadores te veem como socialista radical ou comunista. E tudo isso é uma completa besteira. Simplesmente não é verdade. Quero demolir essas associações políticas equivocadas em torno do assunto e estabelecer um consenso. Concordo com a ideia. Rótulos partidários podem ser prejudiciais, mas o problema é que não dá para separar política do design, e posso provar isso agora. O que esse prédio representa para você e esse aqui? E quanto a esse monumento, e esse uniforme, esse símbolo? Todos esses objetos projetados têm um ponto de vista político explícito. Todos eles existem em um contexto cultural, e não são neutros. Quer a gente reconheça ou não, todo grande movimento político tem uma estética. Até mesmo as fontes transmitem uma certa ideia ou imagem. Movimentos políticos, intencionais ou não, criam uma linguagem visual comum que revela seus valores e público-alvo.
Toda grande ideologia política possui uma visão estética. Todas elas. Nos Estados Unidos houve ordens executivas reais para direcionar a arquitetura federal para estilos clássicos. E olha, eu entendo. Prédios públicos precisam de projeto cuidadoso, mas ao falar em tornar a arquitetura federal bonita de novo, me pergunto, bonita segundo quem? A verdadeira discussão não é tanto sobre tradicional versus moderno, e sim sobre quem deveria ter o poder de decidir o que é um bom design. Precisamos ter cuidado, pois não se trata só de grandes monumentos, o design é político, até em menor escala e de formas sutis. Projetando um site do governo, não basta usar cores bonitas, é preciso seguir requisitos de acessibilidade para deficientes visuais. Ao projetar uma luminária, use componentes que atendam aos padrões legais de segurança para não incendiar a casa de alguém. Mesmo sem intenção política dos designers, o sistema impõe um ponto de vista por leis e políticas. A Cross Nest Sewer Station recebeu ornamentação de catedral porque seus criadores queriam mostrar o quão avançados e poderosos eram com suas tecnologias de ponta. Ela foi criada para exibir o poder do Império Britânico. Todos os movimentos políticos fazem isso em vários níveis. Dizer que antes construíamos catedrais e hoje caixas estéreis é uma visão muito limitada. Ao ver o passado como puro e belo e o presente como degenerado e feio, você abre espaço para ideologias muito ignorantes. Na versão inofensiva, é só decorar postes de luz e esgotos, tudo bem. Mas na versão tóxica, discute-se uma necessidade de retornar à tradição e à ordem. Facções de extrema-direita usam imagens de iconografia tradicionalista para divulgar sua visão de mundo. Eles falam sobre retornar à glória de uma versão romantizada e incoerente do passado. Eles dizem que a degeneração da vida moderna está apodrecendo a civilização ocidental, enquanto ignoram as injustiças absurdas do passado. Essa ideologia costuma trazer uma ideia clara de quem faz parte desse retorno e quem não faz. Quero deixar isso bem claro aqui. Conversei com Cian Cork, do vídeo. Não acho que ele seja um fascista de extrema direita. Gostar de arquitetura tradicional não significa isso. Eu também gosto de arquitetura tradicional. Obviamente, isso é ridículo. Não estou dizendo que todo vídeo sobre design minimalista feio seja propaganda fascista. Eu, pessoalmente, critico o minimalismo e a cultura da conveniência há anos. A questão é que debates estéticos nunca são apenas sobre estética. São debates sobre valores e quem tem poder. Ignorar esse sistema fará você diagnosticar o problema errado. Então, devemos ter cuidado com a história que contamos junto com a beleza tradicional, porque essas histórias não param apenas no design. Algumas pessoas com quem conversei sobre isso mencionaram a cidade de Poundbury. É uma cidade moderna construída com uma estética tradicional. E, sinceramente, há muitas coisas que eu realmente gosto nesse lugar. Há esforços para adotar zoneamento misto, unindo lojas e casas. Isso facilita encontros e a formação natural de comunidades e amizades. Uma grande parte das casas é reservada para pessoas de baixa renda, e essas moradias são misturadas com o restante da cidade, para que essas pessoas não sejam ostracizadas e isoladas como seriam em outros projetos habitacionais para baixa renda. Eu também gosto muito do fato de haver um esforço sincero para tornar a cidade mais caminhável. Mas a questão é que nenhum desses aspectos positivos exige uma estética tradicional. Resultados semelhantes poderiam ser obtidos com bom planejamento urbano, melhores leis de zoneamento e projetos cuidadosos. Além disso, há outros grandes problemas nessa abordagem. O projeto é apoiado pelo rei da Inglaterra e aplicado por um planejador-chefe com códigos de design muito rigorosos. Tudo, desde a cor das portas da frente até os materiais das calhas, precisa ser aprovado. Eu não diria que é feio, mas tudo parece um pouco estranho e artificial. Fachadas tradicionais são feitas dentro das normas modernas de construção, então as proporções muitas vezes parecem um pouco estranhas, quase como as Mac-mansões que mostrei para você antes. Uma coisa que você vai ouvir é que as casas em Poundbury tendem a valorizar e aumentar de preço mais rápido do que outros projetos mais modernos. Mas, mais uma vez, eu acho que muito disso tem a ver com o planejamento urbano. Mesmo tratando apenas da estética tradicional, não se alcança isso em grande escala sem custos. Aqui, sacrifica-se preço acessível, rapidez e quem decide o estilo. Nós queremos um rei e um urbanista-chefe decidindo como a sua cidade deve ser, até a cor das suas calhas?
Eu, pessoalmente, não quero. Mas, na verdade, o problema mais profundo com o design nostálgico é que ele oferece as respostas de ontem para os problemas de hoje. Podemos olhar para o passado em busca de inspiração, mas nunca podemos realmente voltar. Não podemos ignorar a segurança, a desigualdade trabalhista, o acesso para pessoas com deficiência ou a realidade de que estamos todos conectados uns aos outros de um jeito que nossos ancestrais podiam convenientemente ignorar. A vida moderna traz novas responsabilidades e o mundo atual precisa lidar com isso. Muitos dizem que a modernidade destrói o tecido social e, sinceramente, não estão errados. Como Alfred North Whitehead disse, os grandes avanços da civilização são processos que quase destroem as sociedades em que ocorrem. Ele disse isso há 100 anos, então isso não é novidade. O medo do avanço existe desde o início da civilização. Nós nos apegamos ao velho mundo porque ele parece familiar e seguro. Mas cada grande salto tecnológico faz duas coisas ao mesmo tempo. Move a sociedade e a cultura para frente, mas também desarraiga e destrói as antigas formas de fazer as coisas. A solução não é voltar atrás. A solução é honrar nosso passado e aprender com ele para que possamos encontrar uma maneira de seguir em frente. Muito desse retorno à tradição é reconfortante e emocionalmente satisfatório porque te dá uma história clara. Antes éramos coerentes e belos, agora somos caóticos e feios. No livro O Meio é a Mensagem, Marshall McLuhan escreveu: inúmeras confusões e um profundo sentimento de desespero invariavelmente surgem em períodos de grandes transições tecnológicas e culturais. Nossa era de ansiedade é, em grande parte, resultado de tentar fazer o trabalho de hoje com os conceitos de ontem. McLuhan escreveu isso em 1967, mas essa é uma verdade que permaneceu constante, mesmo hoje. Devemos desconfiar de histórias que dizem que basta voltar atrás. Não é possível retornar ao passado. Só podemos construir algo novo dos destroços. O que faz algo ser bonito não é decoração ou tradição, mas sim cuidado. Cuidado é o único ingrediente impossível de fingir. Não se impõe com uma lista de verificação, nem se cria com engenharia de valor, nem copiando fachadas antigas. Cuidado é a decisão de tratar os objetos comuns da nossa vida como se eles fossem importantes, porque as pessoas que os usam são importantes. Você nem sempre vê o cuidado. Às vezes, cuidado lembra uma escultura de pedra feita à mão. Outras vezes, é como um corrimão sem graça guiando você na escada do metrô. Se você tirar um tempo para desacelerar e procurar por isso, pode sentir o espírito humano dentro desses objetos que nos cercam. Acredito que é disso que essa discussão se trata. Quando as pessoas dizem que o mundo é feio, metade das vezes o que elas querem dizer é que o mundo parece indiferente, como se ninguém estivesse no comando, como se nada fosse amado. Vivemos sob decisões de quem nunca lidará com suas consequências. Acho que o que todos nós realmente queremos é um mundo onde mais coisas sejam feitas com a mensagem silenciosa. Você importa o suficiente para que eu tente. Então, se você tirar uma coisa deste vídeo, que seja isso. Não romantize o passado, não demonize o presente, apenas exija cuidado. Esses vídeos levam centenas de horas para serem feitos. Eu li 1000 páginas de artigos e livros. Converso com especialistas do setor e reflito sobre meus 15 anos na indústria do design. Me importo muito com os temas que abordo aqui. Se você se importa, considere me apoiar no Patreon. Você pode se inscrever por alguns dólares por mês e, como forma de agradecimento, recebe acesso antecipado aos meus vídeos, além de um vídeo de comentários dos bastidores. Quero agradecer imensamente aos meus apoiadores no Patreon. Agradeço sinceramente pelo seu apoio. Eu não poderia fazer isso sem vocês. Espero que tenha aprendido algo e tenha um ótimo dia.